claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque ao esporte. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de maio foi de 0,23%. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de analfabetismo das pessoas de 15 ou mais recuou 6,1% em 2019 para 5,6% em 2022, uma redução de pouco mais de 490 mil pessoas no país, chegando à menor taxa da série, iniciada em 2016. A Polícia Rodoviária Federal iniciou nesta quarta-feira a Operação Corpus Christi nas rodovias de todo o país. Este ano o foco situa-se nas principais infrações flagradas nas últimas operações em feriados, como a falta do uso do cinto de segurança. E um estande de vacinação foi montado no centro da cidade para a população petropolitana se imunizar contra a influenza. O espaço fica no Pátio Petrópolis e os nossos repórteres trazem as informações ao vivo. E foi divulgado no site do Cefet-RJ da última terça-feira, dia 6 de junho, o edital para o concurso público de seleção de professores. O processo seletivo é para o preenchimento de vagas para o quadro permanente das 8 unidades da instituição. O diálogo com o objetivo de apresentar o esporte petropolitano. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também em nossas redes sociais, TVC Correio da Manhã, em nosso Facebook e também em nosso YouTube. No nosso site tvc16.com você também confere a nossa programação ao vivo. Você é convidado a participar, interagir, mandar o seu recado, a sua mensagem aqui com a gente. Vamos dar início ao programa de hoje e vamos abordar o noticiário nesse primeiro bloco. E lógico, a gente já fala sobre o feriado, inclusive nessa quinta-feira. E a Polícia Rodoviária Federal, a PRF, iniciou hoje, quarta-feira, a Operação Corpus Christi nas rodovias de todo o país. Este ano o foco situa-se nas principais infrações flagradas nas últimas operações em feriados, como por exemplo a falta do cinto de segurança, algo fundamental. No balanço da operação do Dia do Trabalhador, que foi realizado no dia 1º de maio, esse tipo de infração teve 3.515 registros, o que significou um aumento de 28% na comparação com a operação da Semana Santa, quando foram constatados 2.535 condutores ou passageiros sem utilizar o uso do equipamento. A Operação Corpus Christi vai até domingo, dia 11, e vai combater as causas da maioria dos acidentes em rodovias federais, como, por exemplo, o excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e, lógico, a mistura de álcool e direção. A conscientização dos condutores, como trabalho preventivo, será o principal objetivo da atuação dos agentes da PRF na operação que, segundo eles, tem o objetivo de assegurar o conforto e a segurança aos usuários em deslocamento nas rodovias federais durante o feriado prolongado. E é claro, como a gente sempre comenta aqui no Correio Petropolitano Debate, você que vai viajar nesse feriadão prolongado aí, né, que emenda quinta, sexta, sábado e domingo, faça uma breve revisão no carro, verifique os freios, óleo, enfim, dentre outras questões um tanto quanto importantes
para você que vai pegar a estrada, para não ter também nenhum tipo de surpresa no momento da viagem. Mudando de assunto, a taxa de analfabetismo no Brasil de pessoas de 15 anos ou mais recuou para 5,6% no ano passado. É uma redução de pouco mais de 490 mil analfabetos no país e que chegou à menor taxa da série, que foi iniciada em 2016. Apesar disso, são mais de 9 milhões de pessoas que ainda não sabem ler e escrever aqui no país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD Contínua, Educação 2022, que foi divulgada hoje pelo IBGE. Essa é a primeira divulgação do módulo após a pandemia, devido à redução na taxa de aproveitamento da amostra causada pela mudança na forma da coleta implementada emergencialmente durante o período de distanciamento social. A divulgação do suplemento ela foi suspensa em 2020 e também em 2021 e retornou com os resultados de 2022. A analista Adriana Berengui comenta sobre os índices obtidos. Em 2022, a PNAD Contínua registrou uma taxa de analfabetismo de 5,6%, o que representa aproximadamente 9,6 milhões de pessoas de 15 anos ou mais de idade na condição de analfabetas. Vale ressaltar que a taxa de analfabetismo ela vem caindo no Brasil ano após ano. Essa queda ela é fruto do avanço da escolaridade da população em geral, principalmente o avanço da educação básica entre crianças e adolescentes, né? De tal forma que o contingente de pessoas analfabetas ele acaba sendo mais observado na população idosa, ou seja, aqueles de 60 anos ou mais, pessoas que durante a sua infância e adolescência não acessaram a alfabetização ou acessaram de forma precária, de tal forma que ao longo da sua vida adulta a condição de analfabeta ainda permanece. Mas o avanço da escolaridade básica na população contribui muito para a reversão do indicador de analfabetismo no longo prazo. Com relação ao nível de instrução, a PNAD Contínua ainda aponta que pela primeira vez, mais da metade da população de 25 anos ou mais concluiu ao menos o ensino básico obrigatório, ou seja, cerca de 53% da população possuía pelo menos o ensino médio. Isso há diferenças regionais, como por exemplo, regiões norte e nordeste do país estando abaixo dessa marca, né, de haver pelo menos a metade da população nessa condição, mas ainda nessas regiões onde a escolaridade ela é mais baixa, mesmo nela os avanços vêm ocorrendo nos últimos anos. Porém, a despeito desse crescimento do ensino básico obrigatório, vale ressaltar ainda que persiste em 2022 aproximadamente 28% da população de 25 anos ou mais que não tinha sequer o fundamental completo. Um aspecto trazido pela pesquisa agora em 2022 é a análise da condição de ocupação e estudo da população de 15 a 29 anos de idade. E para esse conjunto da população se observou que 20% deles, ou aproximadamente 9,8 milhões de pessoas de 15 a 29 anos, não estavam estudando e nem estavam ocupadas no mercado de trabalho. Esse percentual em 2019 ele foi maior, ele foi cerca de 22%, portanto houve um recuo dessa condição de não estar em estudo ou em ocupação de 2019 para 2022 e esse recuo ele se deveu principalmente ao mercado de trabalho. Haja vista o crescimento expressivo da ocupação, do número de pessoas trabalhando de 2019 para 2022, né? O nível da ocupação, por exemplo, dos jovens cresceu bastante, de tal forma que
o indicador, né, daqueles que não estão nem ocupados e nem em estudo, ele reduziu no ano de 2022. Um cenário, apesar de apresentar dados positivos, ainda assim é muito preocupante. Quando a gente analisa os dados que a Adriana trouxe e acompanha que 53% da população tem acesso, né, terminou o ensino médio, 47% da população brasileira, hoje em média 100 milhões de pessoas. É muita gente. Como a gente comentou inclusive aqui também, né, há uma disparidade das regiões, né, sul, sudeste tem uns índices maiores quando comparado a norte e nordeste, por exemplo. E claro, a gente falou também aqui já, inclusive no Correio Petropolitano Debate, sobre a questão da evasão escolar, que impacta muito a vida dos jovens e que infelizmente, em muitos casos, por conta da necessidade de levar renda para dentro de casa, optam por deixar os estudos, não terminar os estudos. A gente vê, né, a necessidade ainda em 2023 de ampliar o acesso à educação no Brasil, não só por meio presencial, mas online também. A gente sabe que a pandemia mostrou muito isso aqui, né? Infelizmente é um cenário ainda triste e lamentável que a gente tem que acompanhar. Mudando de assunto, o governo federal instalou na última terça-feira o Comitê Interministerial para a Eliminação da Tuberculose e de outras doenças socialmente determinadas. O coordenador, que são coordenadas, na verdade, pelo Ministério da Saúde. O comitê tem como objetivo eliminar problemas de saúde pública, entre as doenças estão malária, hepatites virais, tracoma, entre outras, e que acometem parcela da população mais vulnerável. Representantes de mais de 8 ministérios vão participar desse grupo. Durante a cerimônia de lançamento do Comitê Interministerial, na sede da Organização Pan-Americana de Saúde em Brasília, a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Etel Maciel, disse que o comitê vai debater a inclusão de novas tecnologias no Sistema Único de Saúde, SUS, no enfrentamento do estigma, prevenção, diagnóstico, cuidado, tratamento, educação e também assistência social. De acordo com o Ministério da Saúde, o comitê ainda vai trabalhar para eliminar a transição das doenças de Chagas congênita, sífilis congênita durante a gestação, além de hepatite B e o HIV. Além disso, o governo brasileiro se comprometeu a reduzir a incidência da tuberculose, HIV ou AIDS e também a hanseníase até 2030, conforme as metas estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Vamos ver se a gente realmente vai conseguir atingir esse índice, né? A gente espera que sim, até porque esse é um trabalho que deve ser contínuo, deve ser um trabalho de Estado e não somente de governo, independentemente do representante, seja ele em esfera federal, estadual ou municipal. As ações, principalmente quando a gente se trata de saúde, devem ser constantes, independentemente de viés político. Na economia, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, de maio foi de 0,23%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta no mês de maio. O analista André Almeida traz os índices obtidos nesse levantamento realizado pelo IBGE e que também foi divulgado nesta quarta-feira. O IPCA de maio teve alta de 0,23%, ficando abaixo do resultado registrado em abril, que havia sido de 0,61%. Com isso, o IPCA acumula alta de 2,95% em 2023 e nos últimos 12 meses de 3,94%. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta no mês de maio. O maior impacto e a maior variação no índice do mês vieram de saúde e cuidados pessoais, que subiu 0,93%, com destaque para as altas do plano de saúde, dos itens de higiene pessoal e dos produtos farmacêuticos. Na sequência, vieram habitação, com alta de 0,67%, e despesas pessoais, com alta de 0,64%. Em habitação, foram aplicados reajustes na taxa de água e esgoto e na energia elétrica residencial em diversas áreas de abrangência do índice. No grupo despesas pessoais, destaca-se a alta de mais de 12% nos jogos de azar, após reajuste médio de 15% no valor das apostas a partir de 30 de abril.
A maior queda no índice do mês veio dos transportes, queda de 0,57%, influenciada pelo recuo de mais de 17% nos preços das passagens aéreas e de quase 2% dos combustíveis. Por fim, cabe comentar o resultado do INPC, que registrou alta de 0,36% e acumula nos últimos 12 meses uma alta de 3,74%. Bom, tá aí os índices então do IPCA para você, que a gente sabe que interferem muito aí na hora da compra também no mercado, na gasolina, enfim, dentre outras questões. A gente falou sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal para o feriado e é claro que a gente vai trazer também para você que está nos acompanhando o que abre, o que fecha amanhã nesse feriado. Para falar sobre isso, a nossa repórter Leandra Lima está aqui no estúdio com a gente e vai trazer esse panorama. Você que está em casa, fique atento aí, né? Leandra, fala para a gente, uma boa tarde para você. O que abre, o que fecha? Tem programação também, inclusive, para esse feriado? Tem programação para ficar atentos. Então, amanhã fecha os bancos, eles só retornam na sexta-feira. As escolas também, a prefeitura decretou ponto facultativo, então as aulas só retornam na segunda-feira. Dá para aproveitar o feriadão com a criança e criançada está feliz agora. E os pronto-atendimentos de saúde vão abrir alguns locais, as UPAs, pontos-socorros estão funcionando normalmente. A rua Pedro Alcântara vai ser fechada das 9 às 6h30 para a montação do tradicional tapete, né, do feriado Corpus Christi, e as pessoas podem acompanhar amanhã. Os pontos turísticos vão estar abertos, menos a Casa Santos Dumont, que ainda está em reforma. O resto, tranquilo para todo mundo ir. Também, os comércios, depende também, de acordo com cada sindicato, a Rua Tereza, 16 de março, o Bing, vão abrir de acordo com cada lojista também. Precisa, se não me engano, até assinar uma declaração também, Sim, junto com o FEComércio, né? Isso. Também dando mais uma dica no feriado, vai ter exposições abertas, vai lá, a exposição Um Oceano para Lavar as Mãos está aberta, outros lugares vão estar com programações tranquilas para todo mundo aproveitar. Então nesse feriado tem muito o que fazer na cidade, você que está nos acompanhando aproveite. E é claro, se você, por exemplo, tem alguma conta, alguma coisa para fazer pagamento, faz o pagamento hoje. No entanto, se essa conta, por exemplo, for vencer amanhã, fique tranquilo, esse pagamento ele já é automaticamente, essa data de vencimento, ela automaticamente é migrada para o próximo dia útil, nesse caso, sexta-feira. Mas aí não deixa passar de sexta-feira não, porque senão aí tem juros, aí é mais complicado. Leandra, obrigado pelas suas informações. Obrigada. E bom feriado para você. Para você também, para vocês. Tchau. Muito obrigado, Leandra, pelas suas informações. Está aí, então é lógico, você que vai aproveitar esse fim de semana prolongado, né? A gente até chama assim, porque muitos emendam ali a sexta-feira. Tem programação aqui em Petrópolis, tem muito o que fazer. Só lembrando mais uma vez, então, agências bancárias, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, não abrem nessa quinta-feira, como a Leandra comentou, sexta-feira o expediente normal. Além disso, aqui em Petrópolis, ponto facultativo, então repartições públicas não funcionam na sexta-feira, assim como as escolas, por exemplo. No entanto, hospitais como Nelson Saerp, Leônidas Sampaio, no Alto da Serra, Hospital Cides Carneiro e as unidades de pronto atendimento, Cascatinha, Itaipava e também a do Centro, que agora está funcionando também no Hospital Nelson de Saerp, todas essas realizando atendimentos normalmente amanhã, quinta-feira. Mudando de assunto, o governo do Rio vai ser o pioneiro na ampliação de doenças rastreadas pelo teste do pezinho. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, na última terça-feira. O alcance do exame vai passar de 7 para 53 doenças raras. A iniciativa representa o avanço, a etapa 5 do procedimento, conforme prevê a Lei Federal 14.154 de 2021. O Estado do Rio já é o primeiro a oferecer o teste online. A divulgação foi feita durante um evento na sede da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a Pai Rio, que celebrou o Dia Nacional do Teste do Pezinho. A entidade processa as amostras coletadas na rede pública de saúde desde 2017.
é um bom investimento que a gente tem acompanhado. E é claro, você que é pai, é mãe, ou está vindo aí, né, um bebezinho pela frente, fique atento ao teste do pezinho, não deixe de fazer, assim como o pré-natal também, você que vai ser mamãe futuramente, faça todos esses procedimentos, são fundamentais para manter a saúde da mãe e também do filhinho que está chegando em dia e para que não ocorra nenhum tipo de problema. Foi divulgado no site do Cefet na última terça-feira, dia 6, o edital do concurso público para a seleção de professores. O processo seletivo é para o preenchimento de vagas para o quadro permanente das 8 unidades da instituição. No Cefet aqui de Petrópolis foram disponibilizadas 3 vagas, 2 para a área de matemática, no ensino realmente da matemática, e uma para computação, voltada para a área de programação e algoritmos. As inscrições podem ser realizadas no dia 7, ou seja, de hoje, até o dia 22 de junho, pelo site do Cefet. Ele vai aparecer na tela aqui para você, em cefet.rj.br/docentes. Isso tudo junto, tá? Tá aqui, inclusive, para você que está nos acompanhando, que quiser se inscrever e participar desse processo seletivo. Os interessados devem preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição, que é no valor de R$ 120. Os candidatos inscritos no cadastro único podem solicitar a isenção da taxa de inscrição até o próximo dia 8. Então, não perca a oportunidade. O concurso será realizado em 3 etapas, são elas: uma prova escrita, que é eliminatória e classificatória, uma prova pública de aula, que também é eliminatória e classificatória, e prova de títulos. O conteúdo programático será divulgado na quarta-feira, dia 7 de junho, hoje, na verdade. A prova escrita vai ser realizada em julho e a prova pública de aula em agosto. O resultado final do processo seletivo será divulgado no dia 1º de setembro. Você que é professor e que quer, quem sabe, conseguir mais uma vaga aí para dar aula e que se encaixa, lógico, nos parâmetros e nas oportunidades, você pode fazer a sua inscrição. O site, inclusive, está aqui embaixo mais uma vez para você. A partir de hoje, o cartório da 29ª Zona Eleitoral em Petrópolis, na região serrana, passará a funcionar em novo local, no fórum situado na Avenida Barão do Rio Branco, número 2001, no centro da cidade. O novo espaço possui infraestrutura de acessibilidade para pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida, como rampa de acesso e banheiro adaptado. Em razão da mudança, o atendimento presencial nesta zona eleitoral foi suspenso nos dias 5 e 6 de junho. A transferência de local não afeta a prestação dos serviços eleitorais, que estão disponíveis de forma 100% online no site TRE-RJ. Eleitoras e eleitores fluminenses podem ser atendidos independente da zona eleitoral a qual pertençam, em qualquer cartório do Estado. O atendimento ao público nos cartórios eleitorais fluminenses é realizado das 11 da manhã às 5 da tarde, por ordem de chegada e sem agendamento. O outro cartório localizado no município, o da 65ª Zona Eleitoral, permanece em funcionamento no mesmo local, na Estrada União Indústria, 11.860, Sala 9, no Centro de Cidadania, em Itaipava. Então, se você precisa de algum atendimento voltado aí para a área eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE do Ipiranga, agora está sendo no fórum, na comarca ali, na Avenida Barão do Rio Branco, bem próximo ao Corpo de Bombeiros. Inclusive, ano que vem tem eleição, então se você aí precisa regularizar alguma coisa na parte eleitoral, já sabe aonde procurar os atendimentos, online também pode. A gente vai conversar com o nosso repórter Guilherme Matos, porque ele vai trazer informações para a gente a respeito da vacinação. Na verdade, foi um stand que foi implementado no Shopping Petrópolis, no pátio, na verdade, Petrópolis, aqui no centro da cidade. Não é isso mesmo, Guilherme? Uma boa tarde para você. Até o momento, já tem um índice de quantas pessoas foram imunizadas? Então, Richard, exatamente isso. Boa tarde a todos. E a gente vai falar hoje sobre um assunto importante, que é a vacinação.
que a Prefeitura inaugurou um novo estande de vacinação no Shopping Pátio Petrópolis. Esse estande funciona para vacinação de gripe e já nesses 2 primeiros dias que o estande funcionou, na última segunda e na terça, já foram mais de 100 pessoas vacinadas. Foram 51 pessoas na segunda e 56 na terça. Esse dado é importante porque, como a gente bem sabe, a campanha nacional de vacinação já foi encerrada, o município ficou bem abaixo do público-alvo esperado e essa vacinação teve de ser ampliada. Então, esse novo estande é exatamente para ficar mais fácil para o petropolitano se vacinar. O estande está funcionando no 2º piso do shopping, todo dia de 10 às 16 horas, e só não funciona em feriados, pontos facultativos e domingos. Então, no próximo sábado, até vale ressaltar que vai ser realizado um próximo dia D, né? Porque além da vacina contra a gripe, haverão imunizantes contra a Covid-19 também neste estande do Shopping Pátio Petrópolis. Além do estande do Pátio Petrópolis, há cerca de outros 40 estandes disponíveis por todo o município que o petropolitano pode ficar ligado para se vacinar em centros de saúde, PSF, diversos ambientes de saúde mesmo estão disponibilizados para o petropolitano se vacinar. Mas, além disso, Richard, hoje a gente vai falar sobre outro ponto importante. A gente está até aqui na subida da Rua Tereza, onde uma obra de contenção ainda em relação à tragédia do ano passado, porque tem muita coisa ainda a ser realizada envolvendo aquele episódio. E essa obra é mais uma dessas ações, e ela que foi iniciada no início desse ano tinha prazo de encerramento até março, e passados 3 meses ainda está acontecendo essa obra, o trabalho está sendo feito, vemos até funcionários aqui neste exato momento no local, estão trabalhando, mas essa obra deveria ter sido entregue no dia 21 de março deste ano. Então está aí cerca de 3 meses atrasada, vai alcançar 3 meses daqui a pouco menos de 20 dias. E essa obra, segundo dados esses que estão disponíveis na própria placa que fica aqui, essa obra custou e está custando aos cofres públicos do município 615 milhões de reais. Então é algo que fica preocupante, porque é um investimento feito com relação a uma obra ainda da tragédia do ano passado. De volta com você, Richard. Obrigado pelas suas informações, Guilherme. A gente vê 2 cenários um tanto quanto preocupantes, né? Só uma pequena correção. A obra foi orçada em R$615 mil e não 615 milhões. A respeito sobre o estande de vacinação, você que está nos acompanhando, não deixe de se imunizar. É importantíssimo você participar, buscar ali um posto de vacinação, uma unidade básica de saúde, um posto de saúde da família para se imunizar contra a influenza. Petrópolis chegou aí a quase 40% da população. Esses índices, né, vão sendo atualizados semanalmente conforme a população procura os postos de saúde. Mas a gente ainda acompanha um nível muito abaixo, até porque a meta do Ministério da Saúde é 90% do público-alvo. Então a gente vê o quanto que a gente ainda tem que avançar nessa questão da vacinação. Além disso, a gente vê mais uma dessas obras aqui em Petrópolis com atrasos, quase 3 meses aí. A gente já trouxe aqui também a obra da UPA, do centro da cidade, que impacta muito a vida de quem mora principalmente na região do Quitandinha, que precisa de algum atendimento médico. Enfim, e daqui a pouco eu vou falar uma outra questão também um tanto quanto preocupante que a equipe do Correio Petropolitano passou ontem. Mas a gente vai mudar de assunto. O nosso repórter Wellington Daniel, ele já está aqui no nosso estúdio. Hoje, mais como repórter e não como apresentador. Ontem ele me substituiu aqui no programa. Eu estava um tanto quanto sem voz, então não era possível realizar a apresentação do programa. E ele participou de um evento que aconteceu na Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui em Petrópolis e que envolve a política e o futuro da política de Petrópolis. Não é isso mesmo, Wellington? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Está melhor agora? Estou melhor agora. Então tá bom. Richard, eu acabo de chegar agora desse evento. Foi um evento com a presença do senador Romário, do PL, e foi um evento muito importante para 2024, para a gente entender um pouquinho melhor de como esse tabuleiro está começando a se mexer. Participaram os vereadores Fred Procópio, Ingo Rames,
Dudu e Domingos Protetor, além também de um representante mais próximo do governo estadual, que é o Matheus Quintal, que também já foi candidato a prefeito. E o que foi decidido nesse evento é que o PL vai apoiar a pré-candidatura de Ingo Rames a prefeito de Petrópolis. O senador Romário, inclusive, já citou Ingo Rames como futuro prefeito de Petrópolis no evento. O que se sabe até agora é que, por enquanto, o Ingo ainda não vai se filiar ao PL, mas ele, em entrevista pra gente, né, depois ali do evento, ele citou conversas tanto com a União Brasil, que é o atual partido dele, com o próprio PL e também com o PP, que é o Partido Progressista. Então a gente está acompanhando isso. Outros detalhes você vai ver numa reportagem da Rafaela Cordeiro na edição da noite, de 6h30. Também no Correio Petropolitano, o jornal impresso de amanhã, a gente vai trazer um pouco mais desses detalhes. Mas já se vê um bloco montado em apoio à pré-candidatura de Ingo Rames. E ontem a gente falou justamente sobre esse futuro eleitoral aqui de Petrópolis. O Wellington conversou com o deputado estadual Sérgio Fernandes. Vamos ver como que essas cadeiras vão se mexer aí, apoio, como que vai funcionar. Mas a gente sabe que o Ingo Rames aí foi um nome forte aqui em Petrópolis, até mesmo por já ter assumido a prefeitura interinamente. Wellington, obrigado pelas suas informações. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. A gente vai mudar de assunto e falar sobre obras, na verdade sobre o Código de Obras aqui em Petrópolis, que foi atualizado, e quem vai trazer essas informações para a gente é o nosso repórter Eric Portela, ele que vai aparecer aqui no nosso telão para trazer essas informações ao vivo com a gente. Uma boa tarde para você, Eric. O que o novo Código de Obras traz de atualização? Perfeito, a gente vai trazer essa informação, então daqui a pouco o Eric está ajustando a conexão lá e a gente já traz essa informação para você. Enquanto isso, a gente fala sobre a Prefeitura de Nova Friburgo, que por meio da Secretaria Municipal de Agricultura informa que todos os estabelecimentos comerciais, industriais e pequenos produtores que produzem ou manipulem alimentos de origem animal e que possuam o número do Serviço de Inspeção Municipal, o SIM, de números 03, 04, 06, 07, 08, 13, 14 e 16, 23, 24, 30, 31 e 48, devem comparecer à Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural no prazo de 30 dias para se recadastrar e se readequar ao Serviço de Inspeção Municipal. No caso de não comparecimento, o registro dos estabelecimentos pode ser desativado e cancelado. Então, você que é de Nova Friburgo, não deixe de realizar a sua atualização. É importante não ter aí problemas, até mesmo jurídicos, quem sabe, com a Prefeitura de Nova Friburgo. Agora sim, a gente vai poder conversar então com o nosso repórter Eric Portela, que vai falar sobre o Código de Obras aqui em Petrópolis, que foi atualizado e que não recebia atualizações há muito tempo. Ele vai participar aqui com a gente no nosso telão e vai explicar um pouco a respeito sobre essas atualizações. Uma boa tarde, Eric, para você. O que esse código trouxe de novo para quem está nos acompanhando? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Correio Petropolitano Debate. Então, a Comissão Especial da Câmara Municipal, que trabalha na revisão do Código de Obras, se reuniu para discutir a finalização dos trabalhos. O encontro contou com a presença dos vereadores Fred Procópio, Eduardo Dubois e Otávio Sampaio. O grupo trabalha na proposta de atualização e modernização dos quase 400 artigos do documento, que é de 1976. O trabalho foi iniciado em 2011 com o objetivo de agilizar e simplificar as aprovações de obras que acontecem aqui em Petrópolis. O presidente da comissão, Fred Procópio, disse que o trabalho leva em conta legislações que conversam com os documentos sem transcrevê-los. Abre aspas. O Código de Obras que está em vigor é uma verdadeira colcha de retalhos. Ainda assim, está desatualizado, o que acaba dificultando o andamento de muitos projetos na cidade. O novo documento será mais moderno e completo, levando em consideração a realidade atual. Fecha aspas, explicou o parlamentar. De volta com você, Richard.
Tá certo. Obrigado, Eric, pelas suas informações. Como o Eric comentou sobre o novo Código de Obras, a gente lembra até, inclusive, para você que está nos acompanhando, acabamos de falar sobre uma obra que está atrasada há basicamente 3 meses. E eu quero ressaltar o seguinte, inclusive aqui no Correio Petropolitano Debate, ontem a nossa equipe de jornalismo foi até o NIS para fazer uma matéria justamente a respeito sobre o funcionamento do local. Ao chegar lá na região, o nosso repórter Gabriel Fachola, você lógico sabe, conhece muito bem, foi de alguma forma intimidado pelos profissionais que estavam no local. E eu gostaria de fazer a seguinte ressalva aqui para você que está nos acompanhando, porque hoje, inclusive, é o dia da liberdade de imprensa. Então, a gente tem que ressaltar que o jornalista ele está aqui para fazer o dever de analisar, de questionar, de fiscalizar e mostrar para a população o que está certo e o que está errado. A Prefeitura ontem, por meio de e-mail, respondeu que a unidade já está em funcionamento. Então, por que há 2 placas justamente a respeito de obras sendo realizadas na região, se o local já terminou com essas intervenções? Além disso, por que estava fechado, se realmente já retomou os atendimentos? São diversos pontos que a gente tem analisado aqui e que não fazem sentido nenhum. Além disso, eu quero ressaltar muito isso aqui, liberdade de imprensa. Nenhum profissional tem que ser, simplesmente por estar fazendo o seu trabalho, ele tem que ser intimidado ou simplesmente começarem a gravar ele porque ele está fazendo uma reportagem. Se há algum erro dentro dos trabalhos da prefeitura, ou seja, qual for o órgão, é esse o trabalho que o jornalista vai fazer. E se a prefeitura realmente fosse transparente com a população petropolitana, ao invés de defender os funcionários, faria uma nota explicativa repudiando a ação, inclusive, deles. Mas a gente vê que não é isso que tem acontecido, até mesmo porque o relatório do Tribunal de Contas do Estado mostra que Petrópolis está na 8ª colocação entre as cidades do estado que tem diversas falhas em relação ao portal da transparência. Enfim, inclusive essas obras de ontem também não estavam no portal da transparência. A equipe do Correio Petropolitano aqui do nosso jornal impresso fez essa busca e não conseguiu encontrar essas obras. Então, Prefeitura de Petrópolis, seja transparente, seja clara e, além disso, respeite o profissional, respeite o jornalista. Estamos aqui para dialogar e apresentar as possíveis soluções para Petrópolis. Ninguém é inimigo de ninguém. Muito pelo contrário. Se a prefeitura tivesse a transparência que fala que tem, teria cedido uma sonora, conversaria com os nossos repórteres para trazer aqui atualizações sobre o caso ou explicações para a população. Nem isso a gente acompanha. Ontem, o próprio deputado estadual Sérgio Fernandes criticou a falta de diálogo da prefeitura, não só com o governo do estado em relação à área habitacional de Petrópolis, mas com a própria população. E esse é um tema que, se eu chegar e prolongar aqui, eu fico horas falando. Até porque, se eu perguntar para qualquer petropolitano hoje nas ruas se ele acha adequada a transparência da Prefeitura de Petrópolis, eu tenho certeza que a resposta vai ser não. Enfim, vamos mudar de assunto, a gente vai fazer um rápido intervalo, volta daqui a pouco, porque a gente tem entrevista para trazer para você e a gente vai falar sobre esporte e o hóquei sobre patins, uma modalidade um tanto quanto historicamente conhecida aqui em Petrópolis e que tem grande destaque nos torneios da cidade. O Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio
Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher. Mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora então à nossa entrevista. Aqui com a gente no programa de hoje, como a gente comentou que ia falar sobre esporte, nós temos Ricardo Buchardet, mais conhecido como Bucha. É mais fácil assim, como inclusive ele já até comentou aqui comigo pelos bastidores. E a gente vai falar um pouco também sobre o hóquei sobre patins, uma modalidade um tanto quanto reconhecida aqui em Petrópolis. Bucha, uma boa tarde para você, seja bem-vindo ao programa. Obrigado. Bom, primeira pergunta que eu vou fazer, eu queria que você explicasse, até para quem está em casa nos acompanhando, o que seria o hóquei sobre patins. Muitos ficam com a dúvida a respeito sobre o que é, né? O que é? É um esporte praticado numa quadra de 40 por 20, que é basicamente uma quadra de futebol de salão, mesma coisa. Tem 5 jogadores de cada lado, 5 reservas, como futebol de salão também, tudo bem parecido, né? Só que você joga com patins, um stick, que é um pedaço de madeira, curvado na ponta e uma bolinha. E o intuito é o mesmo,
fazer gols e ganhar do outro. A diferença principal do hóquei para esses outros esportes é assim, que a bola não sai. Então ela bate na tabela, ela volta, então você passa por trás do gol. É um esporte de velocidade que você tem que se dedicar bastante. E muito condicionamento físico também, né? Queria fazer a seguinte pergunta, você já foi atleta, inclusive, já. Hoje você participa de alguma equipe, treina alguma equipe, e aqui em Petrópolis a gente tem esse reconhecimento. Como que está o esporte hoje? Eu já fui atleta, né, aqui em Petrópolis e tudo, já cheguei na seleção brasileira e depois, né, com o tempo, lógico, né, a gente sai dessa parte. Aí acabei ficando como treinador de umas crianças que começaram em 95 num projeto. Na época houve um campeonato brasileiro na Casa de Portugal, que foi quando inaugurou o ginásio. E dali surgiram um monte de crianças que queriam participar, de aprender. Então, esse projeto começou no SESI, ali na Barão do Rio Branco, depois passou pelo Correios, e hoje ele voltou para a Casa de Portugal, né? Então, dali a gente segue. Então, hoje eu treino todas as faixas, né, todas as modalidades lá, então, porque tem iniciante, bem iniciante mesmo, pode começar com uns 5 anos, então tem criança de 5, 6 anos, tem uns pouquinho maiores, entre 8 e 9, tem uns que já estão jogando direitinho, que é de 13 a 14, 15. Aí tem 16, 19, tem um time feminino e tem um time masculino. Aí eu treino todos eles e treino a seleção brasileira feminina. A masculina não. E como que funciona esses treinamentos? Até porque a agenda, pelo visto, é cheia, né? O horário são horários longos, né? Às sextas-feiras, de 4 às 6, eu treino o pessoal mais novo é essa intermediária, essas meninas em torno de... Menino e garoto, né? É porque, vamos lá, porque em Petrópolis tem mais meninas hoje jogando do que meninos, bem mais, acho que o dobro. É o único lugar no Brasil que tem. Então, elas treinam de 4 às 6, de 6 às 8 treinam já os adultos. No sábado, nós começamos a treinar 2h30 e vai até 6h30. E no domingo começa às 9 e vai até 1h. E vai encaixando, né? E hoje, como que está o andamento dessas equipes aqui em Petrópolis? Existe apoio, por exemplo, até também da Prefeitura, da Secretaria de Esporte e Lazer? Como que é a participação de campeonatos? Tem campeonato, por exemplo, vindo aí para frente? Apoio assim, né? Quando nós temos algum evento, né, nós solicitamos à prefeitura algum tipo de apoio, né, ou para transportar as equipes que vêm de fora, né, ajudar, certo? Em alguma coisa, alimentação, ou um local para pôr um colégio que esteja fechado, deixar uma equipe que não tenha tanta condição, né, de pagar uma estadia. E assim, normalmente a prefeitura consegue atender. Mas são coisas pontuais, só em campeonatos. O resto nós não temos assim patrocínio, apoio, não tem, né? Mas ajuda, já é uma boa ajuda. Campeonatos nós vamos ter agora no mês que vem, em julho, aqui em Petrópolis, de 12 a 15 de julho, na Casa de Portugal vai ter o Campeonato Brasileiro Feminino, né? Então tem equipes daqui do estado do Rio, né, que tem equipes, Petrópolis e Teresópolis, tem equipes que vão vir de São Paulo e equipes que vêm de Pernambuco, né. Nós vamos participar com 2 equipes, uma que é já das meninas que já estão formadas, que já jogam realmente, né, que a Casa de Portugal é a atual campeã brasileira. E uma outra equipe que é dessas meninas mais novas que eu estou treinando para mais... Elas já jogam na idade delas, né? 13, 14, mas eu vou deixar elas jogarem no nível mais alto para elas já irem se acostumando, porque né, o tempo vai passando e elas têm que ir aprendendo, não tem jeito. E como que funciona para participar, por exemplo, uma criança ou jovem que tem interesse pela prática do esporte? Não tem assim, é só ir lá, tá? De preferência no sábado. A partir de 2 horas, 2h30 nós já estamos lá. Leva um meião se tiver, se não tiver nada, leva pelo menos um shortzinho, alguma coisa que a gente empresta. Meião, a gente empresta patins, a gente empresta todo o material. Material de proteção, né, que é joelheira,
luvas, essas coisas, nós emprestamos tudo e nós vamos ensinando. Uhum. Se, não, já sei patinar, tá bom. Se não sabe patinar nada, também não tem problema. É a partir de 5 anos, então, né, eu tenho pais que jogam lá junto com os filhos, sabe? Os filhos têm em torno de 8, 9, ele tem 30 e pouco, 40, mas, não sabe, a gente treina todo mundo e, lógico, os pais não vão participar de essas competições, não, né? Mas ajuda também, não tem problema. E como que funciona, então, para, por exemplo, até para manter esses equipamentos conservados e justamente também para estarem aptos para as competições, já que não existe essa mensalidade, por exemplo? Lá é tudo, né, é tudo grátis, sabe? Nós não cobramos nada, porque desde o início, sabe, foi o intuito de fazer o projeto, era realmente assim, divulgar o esporte e tirar essas crianças que assim, menino joga futebol e meninas, a gente pode jogar um pouco de vôlei e tal, mas né, para jogar um basquete tem que ser mais alto, o hóquei não tem essa, então foi para isso, por isso que nunca foi cobrado nada. Eu tenho conhecidos, né, de empresas, essas coisas todas, mas não aqui, né, Portugal. Então, os materiais, esse pessoal me manda, aí eu vejo. O resto é comigo, eles me dão o material, mas assim, eu tenho que trazer, eu tenho que fazer a parte de importação, essas coisas todas, né, mas isso tudo sai nas contas da gente mesmo. Não tem, ou de algum amigo, né, que, não, vou te ajudar aí esse mês, aí ajuda com alguma coisa e a gente vai aos pouquinhos. Mas a gente já tem há bastante tempo e dá para seguir, né? Hoje, né, nós devemos ter lá no total em torno de 50 a 60 praticantes, que é uma quantidade boa. E esse aumento de praticantes, na verdade, tem registrado aumento de praticantes nesses últimos anos? Onde nós tivemos a quantidade maior foi quando nós estávamos no Correios, mas isso foi antes da pandemia. Aí lá nós tivemos em torno de 110, 120 crianças, né? A gente atendia muito aquele pessoal dali do Morro da Glória, né? Que eles não tinham nenhuma atividade, eles iam para lá, então nós temos os patins, né? A gente empresta essas coisas. Aí depois nós saímos dali, né? Nós fomos para cá de Portugal, aí começou com pouca gente, né? Porque aí tem distância, teve, sabe? Então perdeu muita criança pela falta de condição dela chegar até a casa de Portugal. Até o treinamento. Porque você, né, a distância para eles era muito grande. Então a gente teve que quase começar do zero ali. Hoje tem em torno de 60, que é um número, né, bom. Mas se tiver, a gente está começando a tentar fazer um trabalho ali com aquelas crianças ali da independência, da auto-independência lá de trás mesmo, sabe? Que eles nunca tinham visto, eles foram lá tem umas 2 semanas, aí eles viram, perguntaram se podia, eu falei, pode. Aí na outra semana eles devem aparecer lá. E ali tem muita criança, muita criança mesmo. Se puder ajudar, a gente ajuda, não tem problema, né? A gente não cobra nada e deixa eles se divertirem ali. É um projeto um tanto quanto importante, porque a gente, analisando um contexto mais amplo, a gente tem o acesso ao esporte, fundamental para o crescimento de uma criança, né? Desenvolvimento, e a atividade física, lógico, né? A gente fala muito sobre sedentarismo também, obesidade, enfim, lógico, está atrelado à alimentação também. Mas a gente trabalha também com uma questão de envolvimento dessas crianças, de conhecer outras pessoas, né, de entender até a importância de um trabalho em equipe. E principalmente, a gente sabe o quanto que o esporte hoje ele é importantíssimo para distanciar as crianças da criminalidade, né? É isso. A ideia principal é essa aí mesmo que você falou. Nunca essa... né, ali... sempre lá, Correias, por exemplo, né? Ali era uma região pesada, como ali também, né? Independência, né? Todo mundo em Petrópolis sabe. Então, as crianças indo para lá, eles ficam lá o dia, já isso tudo, sabe? E a gente ajuda no que puder, sabe? Se puder incluir dentro de algum outro tipo de projeto, a gente inclui. Se eles tiverem alguma necessidade de médico,
né, eu conheço, alguém conhece, não sei o que, a gente procura ajudar, sabe, indica remédio, seja lá o que for, a gente corre. Mas é isso mesmo, sabe, eles estando ali, eles passam a ter um compromisso, né, tem todos os níveis sociais, certo, tendo mais simples ao maior que puder ter lá, e todos eles se dão, eles se entendem, e sabe, é uma inclusão entre eles, uma interatividade que isso para mim é bom, para eles eu acho que até melhor, muito melhor, sabe, eles se dão, brincam, se divertem, sabe, o nível fica bom para todos eles. E como que funciona, por exemplo, para a escolha dos profissionais para as competições? É o nível, é o tempo que já está praticando? Como que é feita essa avaliação? Aí sabe, você, para jogar ali, né, você tem que saber, isso não tem jeito, né? Você tem que patinar, ir rápido, muito rápido. Então, para frente, para trás, de lado, de costas, tem que frear de qualquer forma, qualquer forma tem que frear, porque se não frear, porque todo mundo acha, não, então tem o patins, tem aquele freiozinho na frente, não, você não usa aquilo. Você usa as rodas para frear, é como se fosse você estivesse num carro e desse um cavalo de pau, que ele vira, é assim que você freia naquilo. O freiozinho da frente é só para você pôr o pé e sair correndo. Então é totalmente... Então esse pessoal tem que estar num nível muito bom nisso para jogar, porque é um nível muito exigente, né, fisicamente também. A parte técnica, quer saber manipular bem o stick, né? E, né, com a bola no alto, a bola é pesada, pesa 150 gramas. Então você tem equipamento, né, de proteção de perna, tudo isso você vai se equipando para não se machucar, né? E ver a parte de velocidade hoje por exemplo agora, né, vai ter esse campeonato brasileiro aqui, em julho. Na primeira semana de agosto, em Teresópolis, vai ter 3 campeonatos, né, brasileiros também, sub-13, 16 e 19, né? Então, quem vê o daqui e vê um sub-13 vai ver, sabe, tem diferença de velocidade, então vai aos técnica mesmo, da né? técnica, que eles vão aprendendo, né? Então essas meninas, por exemplo, aqui em Petrópolis... Inclusive a gente tem imagens até para quem está nos acompanhando nesse momento. Isso. São imagens das atletas ali em competição, essa é a equipe masculina também, que realiza esse trabalho lá na Casa de Portugal. E Buxa, você comentou sobre a questão, por exemplo, de ser um trabalho gratuito. Hoje há uma necessidade da importância até de parceiros ou até mesmo de patrocinadores justamente para aumentar o nível técnico das pessoas e, claro, também possibilitar uma maior participação da população no projeto? Precisa, né? Porque esses anos todos eu tenho ajuda, é isso que eu te falei, né? Bem pontual, né? Uma vez ou outra, em alguma... Mas hoje, assim, para a gente chegar onde a gente pretende chegar, ali passou algumas fotos ali, nós disputamos ano passado o Campeonato Sul-Americano e nós disputamos o Campeonato Mundial pelo Brasil. Que a base toda a seleção feminina é de Petrópolis, todas elas, a maioria, de 10 que foram, 8 são de Petrópolis. Essa é a seleção? Essa é a seleção brasileira, que jogou, nós jogamos lá em São Juan, na Argentina, né? Essa é Marlena e Francine, né, que são duas, são muito boas, todas duas patinam muita coisa. Marlena, ela tem dupla nacionalidade, ela é espanhola, né, mas ela jogou o Mundial com a gente, ela está com certeza deve estar entre as 15 e 20 melhores do mundo. Mas ela gosta daqui, preferiu jogar por aqui, mas é uma pessoa assim, ela vai vir agora, ela vai vir, se tiver um Pan-Americano, aí ela vem e completa esse time. Disputa aqui. Mas se amanhã, a Argentina tem um nível muito alto, então o que eu vou lá? Eu posso trazer uma pessoa para fazer uma clínica com o pessoal, mas isso tem custo. Aí esse custo é onde a gente, então não dá. Então, aí eu pego, eu fico estudando, né? Eu estudo, melhora, não sei o quê, mas você ter a experiência de outro país, de outro treinador, de outra, sabe, de um lugar que está muito mais avançado, faz uma diferença muito alta. E aí é onde começa, o Brasil vai ficando um pouco para trás, não foi comigo, né? Porque assim, foi em épocas, uns 20 anos atrás, foi o erro, falharam. Enquanto os outros investiram, o Brasil achou que ia ficar.
Hoje o Brasil é a terceira força, ela foi a primeira força na América do Sul durante muitos anos. Então a gente está conseguindo recuperar nas duas categorias, né? Masculino e feminino é o mesmo tipo de trabalho, entendeu? A gente começou tudo no masculino, é um outro conhecido meu, que é o Didi, que ele cuida. A base dele é em Santos e o feminino está aqui em Petrópolis comigo. Então a gente começou, pega um novinho de 13, 14, até chegar a 17, 18 já está bom, aí vai. Tá assim. Mas... Hoje, qual que é a média da seleção brasileira feminina, por exemplo? De idade? 20. 20 anos. 20. Mas tem garota ali que ele teve que viajar com autorização, né? Ele tinha 15, 16. Não pode. E a gente vê que é pouco divulgado. Muito porque até mesmo quando a gente fala de seleção brasileira, a gente fala de campeonato brasileiro, a gente fala de sul-americano, a gente vê profissionais, atletas de Petrópolis indo para outros países competir, representando o Brasil, e pouco é divulgado. Muito pouco. Mas isso, por exemplo, desde a sua época de atleta, ou isso aos poucos tem acontecido, ou isso ao longo do tempo tem acontecido? Não, na minha época tinha aqui em Petrópolis, né? Vou falar de Petrópolis, né? Que eu sou daqui e tudo. Não tinha só um time, né? Então aqui chegou a ter, se não me engano, 6 ou 7 times. Então tinha uma competição. Essa época eu não peguei de 6 ou 7, eu peguei de 4, 5, mas tinha competição do estado do Rio. No estado do Rio tinha uns 10 times. No Rio tinha a Portuguesa lá da ilha, tinha o Melo, tinha Teresópolis, tinha aqui Comari, Flamengo tinha hockey. Mas isso teve muita... É um esporte assim, igual o futebol de salão, porque usa a mesma quadra, então a mesma tipo de filmagem, mas eu acho que na época foi mal divulgado, foi mal negociado, né? Enquanto os outros se estruturaram de uma forma mais profissional, o hockey ficou muito nessa parte amadora. E isso trouxe um atraso, aí teve esse gap durante um período, e isso foi retomado nessa época que eu te falei, em 95, 96, que em Petrópolis já tinha parado. Aí nós retomamos ali, depois Teresópolis retomou lá, aí o pessoal lá do Inter foi com o masculino, e isso vem. Mas precisa, né? Tem atletas minhas que, sabe, nós vamos jogar uma competição mais forte, alguma coisa, vem uma estrangeira e essa estrangeira fica aqui um período, né? Eu conheço muito, né? Um monte, né? Então tem gente de Portugal, gente da Espanha que joga aqui, gente da Argentina, elas vêm e passam todas as informações para a gente ir também progredindo, porque o nível... Não é que lá elas jogam mais, não é esse. O negócio lá tem mais times. Então as competições são maiores e você está sempre em atividade. Enquanto aqui você tem 1, 2 campeonatos por ano. A distância que o Brasil tem, o Brasil é muito grande, né? Então isso tudo, na Espanha você atravessa a Espanha, atravessa Portugal em 6 horas, 7 horas. Né? Então a facilidade é diferente. E a Argentina aí já é uma parte mais cultural, né? A Argentina tem os projetos dele, você vai ver, o vôlei no Brasil subiu e depois estacionou. Hoje você ouve falar da Argentina no vôlei, ouve falar da Argentina no basquete, no tênis, e o Brasil, você vê 1, 2, não, sabe? Eles têm um projeto diferente, a mentalidade deles é diferente. No hockey, em San Juan, por exemplo, as crianças vão para o colégio com stick na mão, a prefeitura dá o stick, sabe? Pega as crianças, leva para uma quadra. Tem todo o apoio em termos de alimentação, tem médico. Aqui, sabe, aqui é muito, ainda acho, né? Eu já joguei futebol, já joguei muito futebol, depois é que eu fui pro hockey. Mas aqui é muito ligado ainda a futebol, né? Ou você joga futebol ou você... E para menina, então, é pior ainda, né? Geralmente a alternativa é um vôlei, por exemplo, como a gente comentou no início da entrevista. Só para ressaltar para você que está nos acompanhando, que é fã de esporte, a Bia Haddad passou para a semifinal de Roland Garros, viu? Tênis, Grand Slam. São mais de 40 anos sem uma brasileira, como a gente estava comentando sobre a questão de representatividade brasileira nos esportes.
Tem mais de 40 anos que uma tenista brasileira feminina não passa na verdade, passava para as quartas de final, agora para a semifinal, então vamos todo mundo torcer aí para a Bia Haddad. É mesmo. Buxa, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, como que está a preparação agora então para esse torneio que está chegando agora em julho? Então, o brasileiro vai ser aqui, né? Vai ser lá na Casa de Portugal, a entrada é grátis, tá? Mas eu ainda não tenho tabela e tudo, porque ainda vai ser de 12 a 15 de julho. Como Teresópolis agora eles também têm um time feminino, né? Eles também estão fazendo o mesmo projeto, só que lá é muito mais menino, aqui é muito mais menino. Então nós fizemos não é um acordo, a gente já se conhece, né? Eu jogava contra eles, essas coisas. Então, uma vez por mês, um final de semana, nós jogamos aqui contra Teresópolis. No outro mês a gente joga lá. Então nós já fizemos isso, já estamos 3 meses nisso. Então essa é a preparação principal e os treinos nossos são às sextas, aí é só nosso mesmo. A gente treina sexta, sábado e domingos. A gente treina em média 3 horas cada dia desses, né? A parte física eu dou também, né? Quando tem um tempo melhor, mas a maioria ali são meninas, né? Aí tem academia, tal, dá pra... E a maioria ali já está acostumada com competição, né? Quase todas elas jogam pelo Brasil, então já fica mais fácil de administrar. Tá certo. Tá bom? Buxa, obrigado pela presença. Eu te agradeço. E quem sabe a gente não possa voltar aqui para falar também do esporte, mas com um olhar mais otimista, de mais equipes, com mais apoio e, claro, com possíveis títulos também. Não, eu acho que, sabe, acho que a parte mais difícil era o recomeço, né? Acho que só para você ter ideia, quando a gente recomeçou, não tinha mais o feminino no Brasil. Então, recomeçou aqui, a gente foi, então hoje já tem de 6 a 10 times. Aí, mas é que quem vem é quem pode, aí, né, aí envolve dinheiro e tudo. Mas então a parte feminina já foi, e a parte masculina também já foi, também tinha muito. Então hoje já começou tudo e está sendo bem divulgado nos outros estados. Aqui no estado do Rio que a gente está ainda caminhando. Bom, que a gente caminhe para frente, com boas coisas e boas notícias para o futuro. Obrigado pela presença. Obrigado a você. Para você que está nos acompanhando, inclusive se você ficou interessado pelo esporte, se você por um acaso gosta ou tem o interesse, procura lá a Casa de Portugal, aos fins de semana, se apresente, veja como que é o esporte, entenda, experimente. É uma ótima iniciativa e é claro, como a gente comentou até inclusive aqui, é um projeto gratuito e que inclusive pode trazer títulos aí, ter reconhecimento, quem sabe, nacional e mundial também, viu? Assim a gente termina o Correio Petropolitano Debate dessa quarta-feira. Amanhã, quinta-feira, feriado, mas a gente vai estar aqui, viu? E é claro, eu conto com a sua presença. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.